Olá, a paz do Senhor Jesus aos nossos alunos aqui do Núcleo Teológico IBAD. Eu sou o Pastor Marco e nós estamos de volta com as nossas aulas. Estamos estudando Teologia Sistemática e hoje falaremos da doutrina de Cristo ou Cristologia. Nós vimos na aula passada que a teologia sistemática, ela sistematiza as doutrinas bíblicas, ou seja, ela coloca em ordem as doutrinas bíblicas, até mesmo para facilitar aí o nosso entendimento. Amém? Bom, sempre antes aqui de iniciar a nossa aula, eu sempre recomendo aos alunos que estão assistindo esta aula ou vão assistir esta aula, sempre esteja aí com a sua Bíblia, com o seu livro, sempre com um caderno, uma caneta para fazer as suas anotações. Isso é muito importante. Este recurso de fazer anotações amplia, né, o campo do nosso entendimento. Amém, irmãos? Então, vamos começar? Aqui está o slide. Hoje é a unidade 2, Cristologia. Amém? Bom, a Cristologia, no grego, né, Cristo significa ungido, Messias, no hebraico, né? Logia é estudo. Então, a cristologia é a área de teologia cristã que se ocupa do estudo da pessoa de Cristo, tá? Fundamenta-se na afirmação da humanidade e divindade de Jesus, bem como seu papel mediador entre Deus e a humanidade. Então, a cristologia, ela vai desenvolver aqui um estudo relacionado à divindade de Cristo e à humanidade de Cristo, amém? E esse papel de mediador que Jesus Cristo tem entre Deus e o homem. Amém, irmãos? É muito importante isso aqui. Vamos lá. Bom, o messianismo em Israel. Vamos ver o que é isso. Desde muito cedo, Israel cultivou uma esperança profunda nas palavras divinas acerca do Messias, aquele que havia de vir. Amém? E desde o tempo de Davi, havia uma ligação muito próxima entre o conceito do Messias e a figura do rei. Olha que interessante. Então, o termo Messias, ele vem do hebraico Machia e significa ungido. O verbo correspondente é untar, ungir. Amém? A conexão entre o termo ungido e a figura do rei se dá no momento da escolha de Davi como rei. Aquela passagem bíblica que Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé, porque ele já havia rejeitado Saul. Então agora Deus já havia escolhido um novo rei para Israel. Tá? Então Samuel vai para a casa de Jessé, apresenta ali os primeiros 6 filhos de Jessé, não eram eles, né? E então Samuel pede ou pergunta para Jessé se não havia mais jovens ali, se não havia mais mancebo ali. Ele diz que restava um, era Davi, que estava no campo. Então o Samuel disse a ele que só se assentaria à mesa quando Davi estivesse ali. Então ele ungiu ali Davi, ainda moço, ainda jovem, e a partir daquele momento que ele ungiu Davi, o Espírito Santo se apossou dele, amém? Bem verdade que Davi ele só vai se tornar rei depois de um bom tempo, mas aqui ele já recebe a unção como rei. Então, a esperança de Israel, né, do Messias que viria da linhagem de Davi, na mentalidade deles, eles esperavam um rei, né, que vinha no âmbito aí político, tá ok?
Então vamos lá. Contudo, é através da questão da sucessão do rei Davi que temos a profecia que estabelece a fidelidade de Deus à casa de Davi. Nós lemos em 2 Samuel 7, do 8 ao 17, Deus diz a Davi: nesta profecia encontramos a base para a crença no Messias vindouro, cuja origem seria a casa, ou seja, a descendência de Davi. Seria filho de Deus, e eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Também a certeza de que Deus nunca desampararia a casa, né, ou a descendência de Davi, cujo reino seria firmado para sempre. Amém, irmãos? Então ficou claro aqui que a consagração, né, a unção ali de Davi, feita por Samuel, já tipificava o Messias que viria, né, no futuro, ok? Vamos lá. É na leitura profética, tanto pré-exílica como pós-exílica, que encontramos o que Deus quer, que na verdade é arrependimento e restaurar a paz na terra. Então, a realização do projeto escatológico de Deus se faz no decorrer do processo histórico e depois do exílio revela nitidamente uma mudança de perspectiva, mas ela revela ao mesmo tempo o grande esforço de manter a fé, reforçar a esperança no agir histórico de Deus, apesar de tudo. Amém, irmãos? Prosseguindo aí então. O Messias no Novo Testamento. Vamos lá. Os primeiros cristãos identificaram em Jesus as profecias proferidas pelos profetas do Antigo Testamento. Olha só, então, os primeiros cristãos, eles identificaram, tá, em Jesus estas profecias, né, que os profetas do Antigo Testamento profetizaram. Os diversos aspectos, bem como títulos messiânicos, é, também foram aplicados a Jesus, identificados mediante a sua trajetória terrena, regada por demonstração latentes de sua messianidade e legitimidade divina. Amém? Então, todas as profecias proferidas pelos profetas do Antigo Testamento vai se descobrindo em Jesus, na sua trajetória, no seu ministério terreno, cada coisa que Jesus ia fazendo, é, para que se cumprisse as Escrituras, não é isso? Então vai se confirmando aquilo que os profetas profetizaram a respeito dele. Tranquilos? Vamos lá então. A sua atuação ministerial durou cerca de 3 anos, certo? E atendeu pelo menos 3 regiões de Israel. Nós temos aí a região da Galileia, Judéia e Pérea. Então Jesus passou boa parte de seu ministério na Galileia. Tá? E esta região da Galileia era uma região empobrecida de Israel. Olha que interessante. Entre os povos marginalizados e carentes dessa região, pregando o arrependimento e a chegada do reino de Deus. Então, a presença de Jesus nessas 3 regiões aí, Galiléia, Judéia e Pérea, principalmente Galiléia, que era uma região mais carente, digamos assim, da presença de Deus, porque ali habitavam os povos marginalizados, os mais carentes, tá ok? E Jesus passa boa parte do seu ministério também na Galiléia. Vamos lá então. A sua pregação, a sua atuação profética, bem como suas intervenções milagrosas, facilitaram o reconhecimento de sua messianidade por parte do povo. Então, à medida que Jesus vai realizando os milagres, à medida que Jesus vai
pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus, isso fica mais fácil para que as pessoas creiam que realmente ele era o Messias. Então, os títulos atribuídos a Jesus ajudam-nos a compreendê-lo em termos relevantes para o mundo no qual ele viveu. Eles também nos ajudam a compreender a sua natureza incomparável. Tá? Então, dentre os títulos, os mais importantes a serem abordados são. Então, a gente vai abordar aqui os mais importantes. Jesus recebeu vários títulos aí na sua caminhada terrena, né? Então, dentre os títulos mais importantes a serem abordados são Filho de Davi, Filho de Deus e Filho do Homem. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Aqui, como Filho de Davi, embora esse título possa ser compreendido como uma mera referência à genealogia de Jesus, é fundamental que compreendamos que a pretensão dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos, Lucas, né, os três evangelhos sinóticos, apresentam Jesus como filho de Davi. Tem a finalidade de reconhecê-lo como Messias. Amém? Prosseguindo aí. Bom, entretanto, o mesmo título que lhe concedia a identificação de Messias esperado foi compreendido de forma literal por parte de alguns setores do povo. Então, não foram todos, tá, irmãos, que recebeu Jesus como Messias. Então, Jesus como Messias foi aceito literalmente por uma parte do povo. Ou seja, o fato de ser descendente de Davi e o Messias enviado, alguns o compreenderam como um líder político. Então, a maior dificuldade de alguns judeus a receber Jesus como Messias, porque eles esperavam um líder político. Um líder político, um rei, um guerreiro que vinha para libertá-los, né, da opressão ali que era imposta sobre eles. Amém, irmãos? Então, e quando Jesus aparece, né, ele entra em cena, ele nasce, vem de uma família pobre, de uma maneira totalmente simples, né? Então, fica difícil o entendimento deles de achar que esse Jesus que nós conhecemos como nosso Messias, o nosso Rei, nosso Libertador, ficou muito difícil para eles entenderem que esse era o Jesus que viria resgatá-los, né? Porque esperavam um Jesus político, tá, irmãos? Claros até aqui? Ser chamado de filho de Deus implica para Jesus a identificação de sua procedência divina, tá? E respectiva obediência a Deus, assim como também o ato de ser chamado filho do homem reflete a sua natureza humana. Bem, Jesus, ele tinha duas naturezas, a divina e a humana. Jesus, 100% Deus e 100% homem, uma mesma pessoa. Também a gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente aí. Contudo, Jesus é chamado de Filho de Deus não por causa de teumaturgia taumaturgia ou eleição, certo? Mas por causa de sua relação substancial com o Pai. Então é por isso que Jesus ele é chamado Filho de Deus, porque ele né, por causa da sua relação substancial com o Pai, né? Ter a mesma substância, a mesma essência divina que o Pai. Amém? Prosseguindo aí, o Filho do Homem. Jesus rejeitava ser chamado Filho de Deus por causa de seu sentimento ambíguo, mas falava de si mesmo como Filho do Homem abertamente. A gente vai perceber, tá, que ele faz referência a si mesmo com esse título pelo menos 60 vezes nos evangelhos sinóticos, né, que são os três evangelhos que eu citei aqui, Mateus, Marcos e Lucas, tá ok? Prosseguindo aí, esse título pode ser encontrado no Antigo Testamento na literatura profética, em especial no livro de Ezequiel, nós temos uma passagem, né? E em Daniel também,
com diferença significativa. Por exemplo, em Ezequiel, o termo significa apenas a identificação de sua pessoa. No livro de Daniel, todavia, o conceito é revestido da ideia de um salvador escatológico. Tranquilos? Prosseguindo então. Bom, as duas naturezas de Jesus. Vamos lá. Jesus é plenamente humano e plenamente divino. Amém, irmãos? Como afirmamos anteriormente, Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. E essa afirmação é baseada nas Escrituras como demonstração na sessão em que discutimos na doutrina da Trindade. Amém? Mas vamos dar mais uma pincelada aí. Bom, entretanto, a segunda pessoa da Trindade atua de modo especial na economia da salvação, certo? Ele se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 1, diz que ele era no princípio o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso é fundamental estudarmos a humanidade e divindade de Cristo, né? E como a divindade e a humanidade se unem na pessoa de Jesus. Como é que é para Jesus viver numa sociedade, né, com duas naturezas? Isso é interessante, né, irmãos? Mas vamos lá. A natureza humana de Jesus não é somente filho de Deus, bendito eternamente, ele é também filho do homem. O Verbo se fez carne, né, como eu já disse, e esta realidade está bem alicerçada na Bíblia. Ok, irmãos? Tranquilos até aqui? Vamos lá. Deus, para cumprir a sua promessa de salvação, não podia enviar o seu Filho unigênito na forma de Filho de Deus, né? O mediador entre Deus e os homens tinha de ser um homem. Há um só, né? Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, como está escrito em 1 Timóteo 2:5. Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2:17. Então aqui a Bíblia dá muitos detalhes, né, sobre essa informação aqui, ok? Vamos lá então. Prosseguindo aí então. Bom, só um minutinho. Então, vamos lá. Bom, ele teve o nascimento humano, tá? Nasceu de uma virgem, Mateus 1:18, capítulo 2, verso 11, e Lucas 1, verso 30 e o verso 38. Teve um desenvolvimento humano, continuou a crescer e se fortalecer, Lucas 2, verso 50 e verso 52. Jesus crescia em graça e em conhecimento. Amém? Então, prosseguindo aí. Ele teve os elementos essenciais da natureza humana, corpo humano, razão, vontade. Ele teve nomes humanos. Jesus, né? Mateus 1:21. Filho do homem, Mateus 8:20. Mateus 11:18. Filho de Abraão, Mateus 1:1. Então são nomes que foi dado, nomes humanos dados a Jesus. Amém? Prosseguindo, a natureza divina. Ele possui atributos divinos, ele é eterno, ele é onipresente. Estudamos os atributos de Deus na aula passada, né? Então ele é onipresente, o onisciente, o onipotente, ele é imutável. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Prosseguindo aí, ele possui ofícios divinos tais como ele é criador, ele é sustentador, ele possui prerrogativas divinas, perdoa pecados, ressuscita mortos,
Até porque, em relação a perdoar pecados, quando ele cura lá aquele paralítico, que 4 amigos descem ele para um telhado, então Jesus, no ministério terreno, ele olha para aquele paralítico e fala: perdoados estão os teus pecados. E aí, então, os fariseus começaram a murmurar, dizendo: quem é este que perdoa o pecado? Não é só Deus que perdoa pecados? Então, aqui fica bem claro, né, do ministério humano e divino de Jesus sendo mostrado numa, num, num milagre que ele realizou, tá? Então, fica bem evidente ali essas duas naturezas de Cristo sendo operadas. Amém? Prosseguindo, união hipostática. Como é que é o nome que se dá, então, a essa dupla natureza de Jesus, humana e divina? Esta, as duas naturezas de Jesus se dá o nome de união hipostática, tá? União das naturezas de Jesus. A doutrina bíblica das naturezas de Jesus Cristo sempre foi, né? Então, a doutrina bíblica das duas naturezas de Jesus Cristo nem sempre foi bem compreendida no cristianismo primitivo. Ao longo da história da igreja, muitas controvérsias surgiram em torno do tema, ok? E grupos diversos surgiram nesse interim, propagando é, interpretações equivocadas acerca da união das duas naturezas da pessoa de Cristo, a ponto de desvirtuar muitos crentes da fé bíblica. Então, as pessoas aqui do passado tinham muita dificuldade em lidar com essa situação, e como nós vemos aqui, né, desvirtuou muitas pessoas da fé em Cristo por ensinar de uma forma errada, né? Explicando as duas naturezas. Ela é, primeiro, teantrópica. O que quer dizer isso, pastor? A pessoa de Cristo é teantrópica. Ele tem duas naturezas, divina e humana, em uma só pessoa. Amém, irmãos? Olha só que interessante. Aí nós temos a pessoal união hipostática constituindo uma só substância pessoal. Olha só, união hipostática constituindo uma só substância pessoal e duas naturezas, uma pessoa. Inclui qualidades e atos humanos e divinos. Tanto as qualidades e os atos divinos quanto humanos podem ser atribuídos a Jesus Cristo sobre qualquer uma das suas naturezas. Amém, irmãos? E um fato interessante aqui, nesta união hipostática de Jesus, que as duas naturezas não se misturavam. Eu já vi pessoas dizendo que Jesus não sabia usar determinadamente a questão humana e divina em determinada ocasião. Não, Jesus não se complicava em relação a isso. Ele sabia muito bem a hora de usar, né, a sua natureza divina e a hora de usar a sua natureza humana. Jesus não se aproveitou dessa situação, né, para no processo humano e vice-versa. Então, que os irmãos possam entender que Jesus não se atrapalhava, amém, irmãos, concernente a esta duas naturezas que possuía. Então, quando Jesus entra em Caná, ele transformou a água em vinho, certo? A água deixou de ser água e passou a ser vinho. Todavia, quando Jesus se fez homem, ele continuou sendo o Deus verdadeiro, mesmo estando em forma de homem verdadeiro. Amém, irmãos? Fica claro aí para os irmãos. Vamos lá? Glória a Deus. Então, as duas naturezas, ela operavam simultânea e separadamente. Jamais houve conflito entre as suas duas naturezas. Amém, irmãos? Então, se você um dia ouvir alguém falando que Jesus tinha dificuldade, né, de controlar as suas naturezas, não é verdade, tá? Isso porque Jesus, como homem,
verdadeiro sempre agia conforme a direção do Espírito Santo em todas as suas determinações, como na sua autoconsciência, sujeitou-se sempre à vontade de Deus e segundo a sua natureza divina. Amém, irmãos? Prosseguindo então. A solução do problema. A discussão a respeito das duas naturezas de Cristo foi resolvida em 451 d.C., no Concílio de Calcedônia, realizado no dia 8 de outubro a 1 de novembro. Amém? Então, de acordo com Gruden, 2012, é um autor que descreve sobre o assunto, a definição estabelecida no concílio tem sido tomada desde então como a definição padrão ortodoxa do ensino bíblico sobre a pessoa de Cristo. Igualmente, pelos romanos católicos, protestantes, ortodoxos do cristianismo. Então, a partir dessa data aqui de 451 d.C., no Concílio de Calcedônia, certo? É que se determinou, então, de uma vez por todas, e aceita, né, as duas naturezas de Cristo sem nenhum problema. Amém? Bom, aqui nós encerramos, tá, esta aula, ok, irmãos? Semana que vem estaremos aí com a aula de número 3. Sempre lembrando os irmãos que depois de 4 aulas eu já libero a prova para vocês, tá ok? Então, desejo aí um bom final de semana a todos. Semana que vem estaremos por aqui. Fiquem com Deus.